meu abraço aos meus amigos, às minhas amigas, por mais um Radar Econômico. Mês de julho, 4 de julho hoje, Independence Day nos Estados Unidos da América, dia da independência, e no Brasil o que se fala é a nova reforma tributária. O presidente Lula querendo isentar a carne in natura e também gerando mais imposto na carne beneficiada. Mas a in natura, a que vem do boi, fica isento para dar o filé que ele prometeu e a cervejinha ao brasileiro. Santo do dia. Dia 4 de julho nós celebramos na Igreja Católica Santa Isabel, rainha de Portugal, São Urico, bispo da Pier Geórgia. Enquanto rainha, Isabel seguiu seu caminho para a santidade, cuidando dos pobres e apaziguando a dinastia da Europa em 1300. Já o São Urico foi encaminhado ao sacerdócio pelo seu tio, sendo um defensor convicto do povo e do clero local. As notícias de economia da semana. Contas públicas têm um déficit de 63 bilhões e 900 milhões de reais em maio. A dívida avança para 76,8% do Produto Interno Bruto Nacional. Pelo conceito nominal, que considera o pagamento de juros da dívida, setor público registrou um rombo superior a 1 trilhão em 12 meses, até maio deste ano. As informações foram divulgadas nesta última sexta-feira pelo Banco Central do Brasil. Portanto, o déficit primário acontece segundo as receitas, porque os impostos pagos e o brasileiro carreia impostos em volume, tanto as pessoas jurídicas como as pessoas físicas, para o Tesouro Nacional, mas mesmo assim eles ficam abaixo das despesas, desconsiderando, portanto, os juros da dívida pública. Em caso contrário, há um superávit, a receita é maior do que a despesa. O resultado engloba o governo federal, os estados, os municípios e as empresas estatais. O resultado negativo de maio somou 6,6% do Produto Interno Bruto, conceito considerado mais adequado para a comparação histórica. Foi o maior rombo para o mês de maio desde 2020, quando o déficit somou 22% do PIB em meio ao aumento dos gastos com a pandemia do Covid-19. Esse foi também o segundo pior resultado da história para maio. A série do Banco Central começou em dezembro de 2001 e lá se vão 23 anos e o Brasil cobrando mais impostos dos brasileiros e das empresas e gastando mais e muitas vezes gastando muito mal. E o primeiro semestre do ano se foi com as falas atropeladas do presidente Lula, as incertezas políticas no cenário externo e contribuíram para a queda dos ativos do Brasil e o aumento do preço do dólar. O Ibovespa fechou em queda no mês de junho, aos 123.906 pontos, mas estamos hoje em 4 de julho e nesses primeiros dias de julho a Bolsa tem subido e o dólar, que vinha subindo a cada fala atabalhoada e sem sentido do nosso presidente da República, também estava subindo. Ontem, quarta-feira, cedeu quase 2%. Houve uma reunião entre o presidente da República, o ministro da Economia, Fernando Haddad, com a diretoria do Banco Central. As contas públicas negativas e por declarações estarpafúrdias do presidente da República sobre a política monetária e fiscal. Em um dia marcado também pelo sentimento de aversão ao risco e pelo reposicionamento dos mercados, o mês de junho foi um mês atropelado. O dólar subiu bastante. E no fechamento, nos primeiros meses, nós temos um crescimento de 15% da moeda americana, o dólar americano, em função do real, depreciando a nossa moeda. E comemoramos no dia 1º de julho, portanto, na última segunda-feira, 30 anos do Plano Real, implantado no Brasil pelo presidente Itamar Franco, cujo ministro da Fazenda era justamente Fernando Henrique Cardoso, que posteriormente desincompatibilizou-se do cargo para ser candidato e ser eleito por 2 vezes presidente da República. No semestre, a perda é expressiva da moeda brasileira. Façamos votos de que volte a se valorizar o real, porque se não houver o contingenciamento de gastos do governo federal, dos estados, dos municípios, nós teremos um descrédito com relação à moeda brasileira. O dólar deveria ser cotado hoje no Brasil se o governo estivesse interessado e irmanado com o Congresso Nacional, com o Poder Judiciário e com o Banco Central do Brasil, que é a autoridade autônoma com relação à política monetária, era para ser cotado a R$ 4,40, R$ 4,30 e não a R$ 5,56, como fechou ontem
e já baixando de uma estratosférica chegada a R$ 5,70. Portanto, em junho, o desempenho foi negativo com relação à moeda brasileira, embora tenha alcançado 15% de desvalorização no primeiro semestre de 2024. A estrada despenca e a HB20 dispara. Veja os carros mais vendidos em junho, meu caro telespectador da TCM. Em primeiro lugar, no ranking de vendas, ficou HB20, que teve 9.760 exemplares vendidos no ano em todo o Brasil. Na segunda posição apareceu o Volkswagen Polo, com 9.683 unidades. O hatch da Hyundai disparou na liderança nos primeiros dias de junho devido às promoções realizadas no fim de maio, que resultaram no emplacamento no mês passado. A Volkswagen passou a descontar a vantagem na segunda metade. Ainda assim, não deu tempo de ultrapassar a HB20, que foi o carro mais vendido do mês de junho. Os dados são do Jato Dynamic, que é um site de economia que acompanha veículos. Mesmo sem ser líder, o Polo conseguiu superar o Strada para ser o veículo mais vendido do primeiro semestre. Isso porque o modelo Fiat, que levava pequena vantagem, despencou no ranking em junho. A picape foi a quarta mais vendida, com 7.555 unidades. Entre o Polo e o Strada, uma terceira posição aparece a Chevrolet Onix, com 8.852 exemplares. O quinto mais emplacado foi o Fiat Argo, com 7.423. Outros destaques, o T-Cross, que recuperou nos últimos dias do mês para manter o primeiro lugar no ranking de vendas de SUVs, com 5.936 unidades. A segunda posição ficou com o Tracter e o terceiro com o Creta. Pelo segundo mês seguido, o Corolla Cross vendeu mais que o Compass. Foram 4.239 unidades para a Toyota e 3.960 para o Jeep. Já o Tigo perdeu o contato com os líderes dos SUVs médios e somou apenas 1.875 posições de emplacamento. E esse mês de junho atípico do Brasil fez uma debandada de estrangeiros retirarem 4 bilhões 230 milhões de reais da Bolsa de Valores de São Paulo, no pior mês desde 2018. No acumulado do ano, o capital externo está negativo em 40 bilhões 122 milhões de reais, o pior desempenho desde 2020, na época da Covid. Apesar dos investidores estrangeiros aportarem recursos na Bolsa, o clima foi de pessimismo. Na sessão de sexta-feira, dia 28, os investidores estrangeiros ingressaram com 606 milhões de reais na B3. No dia, o Ibovespa fechou em queda de 0,32. Esse começo de julho se auspicia até hoje, quinta-feira, dia 4, como positivo para a Bolsa de Valores de São Paulo. Mas o grande desgaste de tudo isso continua sendo as falas precipitadas do presidente Lula. E o ministro Fernando Haddad tem aconselhado, junto ao próprio presidente, deixar esse assunto, que é um assunto áspero e específico, para o seu ministro da Economia, Fernando Haddad, e para as autoridades monetárias do país, fazendo bem à economia nacional. Espera-se que um segundo semestre menos turbulento, e estamos na prévia de um ano eleitoral, onde serão renovados 5.570 mandatos de prefeitos municipais e uma enormidade de vereadores em todas as câmaras municipais do país. Portanto, que o presidente cuide do país, faça sua parte, mas deixe a economia girar no seu viés de crescimento, porque o Brasil tem fortes chances de crescer. Aí está a nossa exuberante produção de petróleo. Quem há 60 anos atrás não produzia uma gota de petróleo, e agora vemos petróleo, óleo diesel, com mais de 4 milhões de barris de água de produção no Brasil, quase deixando o nosso país autossuficiente em petróleo. Portanto, o petróleo Brent fechou ontem, dia 3 de junho, a $87 no mercado internacional. Mas o Brasil está a 19% com o preço médio de petróleo abaixo da paridade proporcional internacional do petróleo. A qualquer momento, era para ter sido feito em junho, mas deverá ser feito em julho um ajuste nos preços do óleo diesel, do biogás e também da gasolina. Vai ferir o bolso do brasileiro, mas a paridade do petróleo é internacional, é ampliada por todos os países de todos os continentes, e o Brasil não é diferente. Segurar o preço é uma interferência indevida do governo na Petrobras, que é uma companhia de economia mista. O governo tem a maioria das ações, mas seus papéis são disputados na Bolsa do Brasil, de Nova York, e o mundo todo investe em papéis da Petrobras.
Plano Real, o Brasil que deu certo. Num país em que muitos políticos falam em tirar a gente da pobreza e eliminar a miséria, é difícil pensar em algo que tenha feito mais pelos vulneráveis do Brasil do que o Plano Real, que comemoramos agora no dia 1º, 30 anos de sua implementação. Como eu falei, enquanto os planos de estabilização anteriores usavam a força bruta do congelamento e cometeram arbitrariedades escandalosas, com a expropriação do dinheiro nas contas bancárias, o Real usou a inteligência, o planejamento e o esclarecimento. E foi adotado por todos. O Real mudou tudo. Os brasileiros com menos de 40 anos hoje não viveram a hiperinflação, não sentiram na pele o que era uma economia desorganizada, ilógica e que a correção monetária ditava sozinha a alocação de recursos. É para contar todas essas histórias que temos que relembrar o Plano Real, que comemoramos 30 anos agora. Embora a moeda esteja em desvalorização recente, chegou a R$ 8,00 quando da posse no terceiro mandato de Lula, em janeiro de 2023, na presidência da República, num dia em que não se sabia quais os rumos a economia do Brasil iria tomar, mas há 2 anos e 6 meses que nunca tivemos um dólar valendo R$ 5,70, como aconteceu na última terça-feira. Mas hoje, quinta-feira, saudavelmente, nós esperamos que continue a descer, porque não tem lógica o dólar americano valer mais do que R$ 5,00 no Brasil. É R$ 4,40, R$ 4,50 pelas grandes companhias de rating dos Estados Unidos, da Europa, da própria Ásia, que medem a valorização das moedas mundiais. E o Brasil, o nosso real, no mês de junho, foi a 4ª mais desvalorizada moeda do mundo, de todos os países com moeda soberana. O Brasil ficou das últimas posições em 4º lugar, o que não tem condições de se absorver numa economia pujante, crescente, com a nossa agropecuária, a indústria brasileira, que está decrescendo pelos impostos que são cobrados, e a economia aqui e acolá mostrando sinais de recuperação, mas o governo atrapalhando muitas vezes esse trabalho gigantesco do empresariado nacional, estadual, local, em todas as categorias e em todos os caminhos. Boa noite e até quinta-feira com um novo Radar Econômico.